E aí, galerinha, boa tarde para vocês. É um prazer imenso estar com vocês novamente. Hoje chegando com mais uma aula de gramática, regência verbal. Um assunto que para muitos é desafiador, né? É muito assombroso, mas hoje a gente vai facilitar a aprendizagem de vocês. Fácil não é, mas é complexo e precisa do entendimento de vocês. Se você não entender, repete o vídeo, assiste 1, 2, 3, 10, mas o importante é que vocês sanem qualquer dúvida, tá bom? Então, regência verbal, quando eu falo em regência, alguns assuntos vêm à mente, como por exemplo, concordância, transitividade do verbo. Então, para eu entender regência, eu preciso saber o que é transitividade. Mas definindo, o que é regência? A regência verbal é a forma que eu organizo sintaticamente a minha oração. Por exemplo, muitos de vocês já ouviram falar de regimento interno, ou até mesmo reger uma orquestra. O que o maestro faz? O que esse documento, que é o regimento, faz? Ele organiza. Então, essa organização é necessária também nas frases, ou seja, nas orações. Então, nesse caso, eu preciso que vocês entendam o que é oração, tá? Toda frase que contém o verbo. Vocês também possam entender o que é transitividade do verbo. Quando o verbo é transitivo, ou seja, ele precisa de complemento, ele pode ser transitivo direto, ele precisa de um complemento, mas sem preposição, e ele pode ser também transitivo indireto, com a presença de uma preposição. Tá certo? Então, lembrar de transitividade agora? Sim. Esse assunto vocês viram na segunda série e a gente vai recapitular com regência verbal e logo a posteriori regência nominal. Então, para nós entendermos um pouco melhor, eu já disse a vocês que nós precisamos de um termo regente e outro regido. Então, nessa forma, o termo regente, ou seja, subordinado, que exige outro. Então, dessa forma, o verbo ele pode ser regido por uma preposição ou não. E esse termo regido é justamente o termo subordinado. O regente, o subordinante, que é o verbo, e o subordinado, que é o complemento. Nesse caso, a regência, como eu já mencionei, ela pode ser verbal ou nominal. Quando nós temos no centro dessa regência o termo regente é um verbo, nós sabemos que a regência é verbal. Quando o termo regente for um nome, ele é regência nominal. E, claro, muitos verbos, eles são, nós, na oratória, no dia a dia, falamos o seu complemento errado. Como, por exemplo, o verbo namorar. Muitos de vocês ouviu ou falam, João namora com Maria. Maria namora com José. Então, observe que esse verbo namorar, quem namora, namora alguém. Não namora com alguém. Ou seja, o verbo namorar, ele é um verbo transitivo direto. Não necessita de uma preposição. E esse com é preposição. Então, observe que quando se namora com, é como se tivesse a companhia do lado, tá? Do caborezinho estivesse ali te acompanhando para você namorar, né? Observando você namorar. Então, quem namora, namora alguém. Eu, por exemplo, namoro Sandra. Sandra namora Leonildo. Então, dessa forma, os verbos regentes, os verbos regidos por preposição, a transitividade indireta. Verbo transitivo indireto, preposição. Verbo transitivo direto, sem preposição. Indireto com preposição, direto sem preposição. Então, nesse caso, esses complementos recebem o nome de objeto. Objeto direto e objeto indireto. Vocês vão perceber que alguns verbos que costumam cair em vestibulares, em provas externas, geralmente podem ser objeto direto e objeto indireto. Então, ou seja, o verbo transitivo direto e um verbo transitivo indireto. Na maioria dos casos, esses verbos, no caso, com a preposição, eles alteram o seu sentido. Então, nós temos que ter cuidado na hora de falar e na hora de escrever.
Na hora de falar, nem tanto, porque se a mensagem for compreendida, tudo bem. Mas na hora da escrita eu preciso atentar-se para isso. Observe agora alguns tipos de verbos que eu necessito adequar à minha regência. Como, por exemplo, o verbo aspirar. Ele pode ser um verbo transitivo direto e um verbo transitivo indireto. Por exemplo, quando é um verbo transitivo direto, ele vai ter o significado de sorver, de respirar. Ou seja, os atletas aspiravam com prazer o ar das montanhas. Então, observe que nesse caso, aspirar tem o sentido de cheirar, tá? De absorver. Então, aspirar, nesse caso, vai ser um verbo transitivo direto. Então, nesses sentidos, nessa semântica, nós não teremos a preposição, ok? Mas professor, verbo transitivo direto. Os atletas aspiravam com prazer. Então, observe que esse com ele não vai fazer sentido, não vai complementar o sentido desse aspirar. Tá? Quem aspira, aspira a algo. Tá? Então, verbo transitivo indireto. Pretender, desejar. Se tiver nesse sentido, é um verbo transitivo indireto, porque o vereador recém-eleito aspirava a um alto cargo, ou seja, desejava. Então, observe que nós temos dois sentidos, ou seja, ele vai ser polissêmico, ou dessa forma ter mais de um significado. Ele pode ter sentido de respirar, de absorver, ou também de desejar, pretende alguma coisa. Outro verbo que precisa ser analisado e ser estudado é o verbo assistir, porque ele pode ter três formas semânticas, ou seja, três sentidos. Dessa forma, ele pode ser um verbo transitivo indireto, estar presente ou presenciar, assistir, nesse significado. Olhem aqui o exemplo. Ontem assisti a um filme iraniano. Eu presenciei, tá? Ontem assisti a. Nesse caso, é um verbo transitivo indireto por conta da preposiçãozinha. Ele pode ser um verbo transitivo direto ou indireto, tá? Por quê? Quando tiver sentido de acompanhar, de prestar assistência, o médico assistiu aos pacientes. Observe que esse a é preposição, tá? Por quê? A mais o, ao. A mais os, aos. Que é aquelas contrações de artigos e preposições. Então, o médico assiste o doente ou ao doente, tá? Então, nesse caso, o médico assiste ao doente, beleza? Se eu assistir o doente, eu vou presenciar. Então, ele vai ser transitivo direto. Então, eu posso ter duas formas. Nesse sentido de acompanhar, ele pode ser verbo transitivo direto, sem preposição, ou um verbo transitivo indireto, com o auxílio da preposição. Beleza? Ele também pode ser um verbo intransitivo, no sentido de morar, não é muito utilizado, tá? O verbo, por exemplo, eu assisto em Milhã, eu moro em Milhã. Então, essa forma não é muito utilizada, mas ele pode vir, sim, em algumas provas externas aí com o sentido de morar. Se tiver sentido de morar, é um verbo intransitivo, ou seja, não precisa de complemento. O verbo chamar. Quem chama, chama alguém. Nessa forma, se representar um convocar, um fazer vir, tá? Esse chamamento, no caso, vai ser um verbo transitivo direto. Tá? Então, chamem a polícia. Então, observe que esse a é um artigo, não é uma preposição. Chamem a polícia. Quem chama, chama alguém. Por essa forma, verbo transitivo direto. Esse verbo transitivo direto, verbo chamar, com o sentido de invocar, tá? exige preposição por. Então, se eu fizesse o seguinte, o pai chamava desesperadamente pela filha. Por mais a, pela. Tá? Por mais o, pelo. Então, nesse caso, nós temos um verbo transitivo indireto. Belezinha? Vamos aqui.
Ele também pode ser um verbo transitivo direto ou indireto, quando tiver sentido de cognominar, qualificar, denominar, ou também denominar mais o predicativo do objeto. O que é esse predicativo do objeto? O complemento predicativo do verbo. Por exemplo, quando ele vier acompanhado com pronome oblíquo, por exemplo, tá? Para facilitar a vida de vocês. Quando vier com pronome oblíquo, chamava-o irresponsável. Chamava-o de irresponsável. Então, observe que o verbo está com pronome oblíquo, ele pode acompanhar ou não a preposição, sendo assim um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo indireto. Os verbos chegar e ir. Quem chega, chega em algum lugar, ou chega a algum lugar. No caso, chega a algum lugar. Quem vai, vai a algum lugar. Então, observe que, por exemplo, ninguém vai na rua, ninguém vai na escola, ninguém vai para casa. Eu vou à rua, eu vou à escola, eu vou à casa. Certo? Então, quem vai na rua, vai para onde na rua? Potoque, potoque? Então, nesse caso, o verbo chegar e o verbo ir são verbos intransitivos. Exigem a preposição a quando indica lugar. Cheguei ao cinema 20 minutos atrasados. Vou ao shopping. Vou à praça. Tá? Eu vou à praia. Eu não vou para a praia. Tá? Eu vou à praia. Então, nesse caso, agora outro verbo que precisa ser estudado, o verbo proceder. Quem procede, procede a alguma coisa. Então, observe que ele pode ser um verbo transitivo indireto, tá? Com o sentido de realizar, dar início a algo, exige a preposição a, ó, por exemplo. E lembrando, quando essa preposição a vier acompanhada de um artigo, ela pode sim ter a fusão da crase. Tá? Os apuradores procederam à contagem dos votos. Então, por exemplo, deram início a algo. Os apuradores procederam a. Quem procede, procede a alguma coisa. Também eu posso ter esse sentido de ter origem, originar-se. A língua portuguesa procede do latim, ou seja, ela vem do latim. Então, proceder, ter origem, originar-se, belezinha? E ele também pode ser verbo intransitivo, com o sentido de ter fundamento. Tá? Suas acusações não procedem. Observe que nesse exemplo nós não temos uma preposição. Nesse caso, e ele tem sentido completo. Quando tem sentido completo, verbo intransitivo. Ok? Esquecer e lembrar. Quem nunca esqueceu de algo? E quem sempre foi lembrado por alguém? Eu faço isso sempre. Então, nesse caso, o verbo transitivo, ele pode ser um verbo transitivo direto, um verbo transitivo indireto, tá? Com os dois significados. Como, por exemplo, quando tem sentido de verbo ser um verbo transitivo, os verbos, quando não pronominais. O que é isso quando não pronominal? Sem pronome, verbo transitivo. Esquecer ou lembrar. Com pronome, verbo intransitivo. Ou seja, que chateação, esqueci o nome dele. Observe que não tem pronome aqui, tá? Só que, ó, esqueci-me do livro. Esqueci-me de trazer o livro. Observe que nesse caso eu posso ter aí com pronome, presta atenção, com pronome, verbo transitivo indireto, ok? Lembrei-me dos assuntos que vocês me falaram. Lembrei-me dos livros que me indicaram. Então, nesse caso, observe que quando é pronominal, ele exige a preposição de, ok? E também caiu no esquecimento, ouvi a lembrar, esqueceram-me as chaves em casa. Esqueceram-me as chaves. Observe que nesse caso aqui, ele é um verbo transitivo indireto, mas não necessita do pronome, da preposição de.
Informar. Quem informa, informa alguém ou informa alguma coisa a alguém. Então, observe que ele pode ser um verbo transitivo direto, dar notícias, esclarecer, e ele pode ser um verbo transitivo indireto, tendo o mesmo sentido. Os jornais informaram o público consumidor. A secretaria informou a nota ao aluno. Então, observe que ele pode ser um verbo transitivo e um verbo intransitivo, com o mesmo significado, de dar notícias ou prestar esclarecimento. Nós também temos outros verbos, como, por exemplo, morar e residir, obedecer e desobedecer. O morar e residir vai ser um verbo intransitivo, ele não precisa de complemento, tá? Porém, exige a preposição em. Moro em São Paulo, moro em Milhã, ensino em Irapuã Pinheiro. Então, moro em Milhã, mas ensino em Irapuã. Observe que esses dois verbos são verbos intransitivos e, porém, um verbo morar, por exemplo, quem mora, mora em algum lugar. Então, sempre exige a preposição em. Obedecer e desobedecer exige a preposição a e vai ser um verbo transitivo indireto, ok? Ele precisa de complemento e é regido por uma preposição. O bom motorista obedece às, quem obedece a alguma coisa ou a alguém. Pagar e perdoar. Esses dois verbos eles podem ser um verbo transitivo direto, um verbo transitivo indireto ou um verbo intransitivo. Nesse caso, quando for verbo transitivo direto, quando o objeto é uma coisa, por exemplo, paguei a conta. Então, eu paguei um objeto, tá? Então, nesse caso, paguei a conta. Se fosse uma pessoa, paguei... agora vai ser um verbo transitivo. A Sandra. Paguei a conta a Sandra. Então, nesse caso, se eu paguei a Sandra, eu paguei a alguém. Vai ser uma pessoa. Então, vai ser um verbo transitivo indireto. Beleza? Agora, se for um verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Paguei a conta ao feirante. Então, nesse caso, ele pode ser tanto direto como indireto. Beleza? Por quê? Eu paguei a conta, que é objeto direto, ao feirante, que é objeto indireto. Tranquilão? Então, muita atenção nesse caso. O verbo pagar e o verbo perdoar pode ser um verbo transitivo direto, transitivo indireto ou verbo intransitivo. O verbo preferir, ele pode ser um verbo transitivo direto e indireto, com o sentido de querer antes ou escolher. Prefiro o amor à guerra. Tem gente que presta atenção no que eu vou falar agora. Tem gente que faz o seguinte: prefiro o amor do que a guerra. Nesse caso, não tem do que, tá? Prefiro mamão do que manga. Não, prefiro mamão a manga. Então, nesse caso, o verbo correto, a preposição correta a utilizar nesse verbo é a preposição a, não do que, ok? Esse verbo transitivo direto, quando tiver significado de primazia, da primazia a, ou determinar-se por. Ou, por exemplo, preferimos a alegria, não aceitamos a dor. Então, observe que não acompanha preposição. Se não acompanha preposição, verbo transitivo direto. O verbo querer, ele pode ser um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo indireto. Se for direto, ele vai ter sentido de desejar. Se for indireto, estimar e querer bem. Por exemplo, nesse exemplo, ela queria o disco da Gal, mas não quer mais. Observe que nós não temos uma preposição. Nesse caso, verbo transitivo direto. Nesse outro exemplo, eu quero a meus amigos e sempre lhes quis. Observe que
Eu tenho uma preposição e essa preposição é justamente que faz com que o verbo seja intransitivo. Simpatizar e antipatizar. Observe que o verbo sempre vai ser verbo transitivo indireto, tá? Sempre vai exigir a preposição com. Simpatizava com a ideia, simpatizei com ele, simpatizei com ela, tá? Então quem simpatiza, simpatiza com alguém. Se tiver difícil, pergunta ao próprio verbo o que ele faz, como eu estou fazendo desde o início da aula. Quem namora, namora alguém. Quem simpatiza, simpatiza com alguém, tá? Então, nesse caso, nós vamos ter que ter atenção para que vocês possam utilizar as preposições, ou seja, as transitividades dos verbos adequadamente. Quem visa, visa algo ou a alguma coisa. Se eu viso algo, eu quero dizer que o verbo é transitivo direto. Se eu viso a alguma coisa, verbo transitivo indireto. Beleza? Então, o verbo namorar, como eu já expliquei, tá? Verbo transitivo direto. E eu gostaria que vocês ficassem ligados a algumas peculiaridades que a regência verbal traz. E essas pegadinhas costumam vir muito em provas externas. Como, por exemplo, os verbos transitivos indiretos, com raras exceções, não admitem voz passiva. O que é voz passiva? É quando a ação está centrada na frase e não o verbo. Por exemplo, a voz ativa é Maria varreu a casa. Agora a voz passiva, a casa foi varrida por Maria. Então, os verbos transitivos indiretos não admitem a voz passiva, ok? Como, por exemplo, nós assistimos ao filme. Observe que assistir é um verbo transitivo indireto. Então, se eu colocar o filme foi assistido, observe que foi assistido já tem um outro valor semântico. Então, ele pode causar uma confusão aí no significado. Então, não é correto. Então, todos os verbos intransitivos não pode ser utilizado a sua voz passiva. Tranquilo? Não se deve usar um único complemento a verbos de regências diferentes. Claro, se é regência diferente, seja ela verbo transitivo direto ou um verbo transitivo indireto, eu não posso utilizar a sua complementação. Ou seja, ele vai ter uma com preposição e outra sem preposição.